Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Erivelto Oliveira. Vamos fazer mais um papo do livro Entre Drones e Dinossauros 2. Em 2023 foi lançado o primeiro livro, eu participei desse livro com um artigo sobre inteligência negra e agora no segundo livro ele trata de tendências. Eu vou conversar com o Roberto Roche, que nesse livro escreveu sobre ESG. Roberto, um prazer tê-lo aqui. O Roberto é engenheiro químico e oceanográfico quântico, duas profissões que ele já vai explicar o que faz, mas em primeiro lugar eu gostaria de saber por que você escolheu o tema ESG para esse capítulo do livro. Eu achei pertinente esse tema pelo seguinte, quando eu regressei ao Brasil definitivamente em 2020, não se falava de ESG. E já vivendo em Curitiba, voltaram a falar de ESG. E ele foi muito mal interpretado e recebido pela comunidade empresarial, porque as pessoas que trabalhavam nele tiveram sua própria interpretação do que é ESG. Eu achei necessário explicar exatamente o que significa esse acrônimo, falar um pouco da origem dele, por que ele surgiu e a importância que ele tem para a perenidade do negócio, que ele foi realmente voltado para negócio. O ESG, ele não veio para resolver o problema da humanidade, não veio para salvar o planeta, nem resolver problema social nem de ninguém. Ele veio como um ingrediente a mais para analisar uma empresa se ela tem preocupação nesses três campos de ambiental, de governança e o social. Bom, e isso de certa maneira é um termo, o termo é novo, mas o ESG de uma maneira geral, né, as empresas cuidarem do ambiente, cuidarem desse tripé, é uma coisa que já vem há muito tempo. Sem dúvida nenhuma. Esse acrônimo digamos que é recente, tem 20 e poucos anos, mas a origem do ESG começa nos anos de 1960. Por quê? As décadas de grandes acidentes de impacto socioambiental, como Bhopal, depois Chernobyl, temos vários pelo mundo afora, a Bolsa de Valores americana, a SEC, Securities Exchange Commission, resolve alertar os acionistas para tomem cuidado e somente investir em empresas que têm preocupação com a questão social e ambiental, porque muitos perderam todos os seus investimentos nas empresas que causaram grandes consequências nessa questão. Então ela cita aqui, gente, época dos direitos civis americanos. O negro está sendo integrado à sociedade. Vocês não vão se preocupar com isso? Época de criação de uma legislação ambiental, que é recente a legislação. Até então, até os anos 70, não havia órgão ambiental no mundo. E graças a um livro publicado por Rachel Carson, tá, e outros acidentes, dos dois vieram um filme, mas o mais famoso da Erin Brockovich, foi criada a primeira agência ambiental no mundo, o EPA, Environmental Protection Agency. E ela começou a criar regulações para as empresas nesse sentido. Então, a Comissão de Valores americana falou, olha, não invistam em empresas que não têm a preocupação social e ambiental. Até então, nada de ESG. Isso estamos falando dos anos 60. Quando chegamos nos anos 2000, graças ao Kofi Annan, que eu tive até a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele com uma preocupação social muito grande, que ele conta uma história até, porque em Gana, ele veio de família super humilde em Gana, uma cidadezinha perto de Gana. A família dele foi expulsa, toda a família, a comunidade, para a construção de uma estrada. E não deram nenhuma compensação, nem construíram nada, botaram eles na rua. Ele falou, essa é uma oportunidade de o quê? Colocar o social na pauta dos bancos para investimentos mundiais. Então o ESG, ele começa com o social, a preocupação social. E nessas conversas com os grandes bancos, chegaram à seguinte conclusão, que é uma equação super simples. Todo impacto ambiental causa um impacto social que causa um desastre econômico. E esse retorno do investimento pode ser pulverizado. Bom, você é formado em engenharia química e é oceanográfico quântico. Então, imagino que pela sua formação, a questão ambiental, que é uma das áreas que você atua, é uma das áreas mais importantes do ESG, pelo menos no seu trabalho. Sério, e uma grande frustração. Nunca atuei na minha profissão de formação, nem como engenheiro químico, nem como oceanográfico quântico, que é o cara que pensa por que as ondas são formadas pelo mundo afora, né? Sempre me colocaram, quando a minha primeira empresa me contratou no início do meu mestrado, ela era uma das acionistas da Dow Química, da Union Carbide, perdão, que foi que aconteceu o grande acidente de Bhopal, que é um clássico para quem estuda e quem é da área. E ela quase quebrou. Então ela resolveu criar uma comissão dentro da empresa de gestão de riscos.
E como meu doutorado e mestrado é em gestão de riscos de impacto socioambiental, eles me pinçaram da universidade e falaram, você vai participar desse grupo. E aí gostou? Gostei e nunca mais saí, são mais de 40 anos nessa área. Bom, você falou em alguns acidentes importantes. Nós tivemos, a cada ano pelo menos, a gente tem um grande acidente. Infelizmente. Grande não só no mundo, mas no Brasil também nós temos grandes acidentes. E já tivemos grandes acidentes aqui em Curitiba. Há algum tempo que nós não temos, ou no Paraná, na região. Há algum tempo nós não temos acidentes aqui, mas já tivemos. Cite 2 deles que a gente estava conversando um pouquinho antes da nossa entrevista. É até o motivo de conhecer o Paraná e Curitiba, né? Nessa época eu trabalhava com uma empresa norueguesa, quando houve a explosão do Catalina, né? Do terminal com navio. E me mandaram para o Brasil para ver o que estava acontecendo, porque passou do tempo de terem já limpado tudo, etc, né? Então temos essa do Cataline e temos da Repar também, tá? Que ficou, infelizmente, acidentes são famosos, tá? Principalmente quando causam perdas de vida humana e afetam o meio ambiente de uma maneira que as pessoas precisam entender. Se levou bilhões de anos para construir aquele ecossistema, uma vez ele poluído, essa poluição não sai mais. Só daqui a alguns bilhões de anos. Quer dizer, as consequências daquele acidente continuam acontecendo, assim como o acidente que nós tivemos aqui na região de Curitiba. Exatamente. Do vazamento de óleo da refinaria Repar. Todos esses acidentes, eles continuam causando consequências tempos depois. Porque eles têm uma substância chamada benzeno pireno. E ele é altamente cancerígeno. Por mais que você limpe a área, fique bonitinha a limpeza com produto higiênico, bacaninha, ele fica ainda na areia, fica na pedra, ele fica nas plantas. Então o surgimento de muitas doenças cancerígenas vem desses grandes impactos socioambientais que no passado estamos tendo as consequências até hoje e vamos continuar por muito tempo, né? Porque a natureza que levou bilhões de anos para ser construída, não vai ser em questão de 100 ou 200 anos que vai ser reconstruída, né? Bom, a gente tem a questão ESG tratada por muitas empresas como um fardo, que é um problema, que é um gasto desnecessário, mas por outro lado, algumas empresas mantêm isso também como uma vitrine. Quem está certo? Quem reclama do ESG ou quem usa o ESG como vitrine? Bem, eu venho do mundo corporativo. Desde os meus 20 anos, quando eu saí da faculdade, foi um cara que usou crachá, comecei como... Eu não sou do tempo do trainee nem do interno, eu era o cara que era o cara iniciante, né? Estagiário. E terminei como vice-presidente de um fundo de investimentos. Todos eles têm razão. E por que o ESG incomoda as empresas? Imagina uma pessoa, no Brasil, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, tá? Quase mais de 90% das empresas são familiares. Então a família construiu durante 50, 60 anos o império, sem preocupação nenhuma com a questão social, de inclusão. Quando a gente fala de social, estamos falando de inclusão, tá? Questão ambiental, quem está no meu entorno, se está respirando meu ar, minha química, não tem problema. E de repente chega alguém e fala, olha, para você ser valorizado no mercado, você tem que ter investimentos nessa área, principalmente de governança. Governança é uma coisa que agride qualquer empresa familiar. Porque governança é transparência nas decisões. E é um custo? É um custo. Ah, Roberto, é melhor falar em investimento? Não interessa, saiu do bolso, se é custo, se é investimento, saiu do bolso. E a parte mais sensível do corpo humano, até onde sei, até 5 minutos atrás, continua sendo do bolso. Aqui eu vos falo alguém que tem 3 ex-mulheres, tá certo? O bolso realmente pesa. Então eles estão certos nesse sentido. Agora, é uma questão de sobrevivência do mercado. Você investiria ou compraria um produto onde a empresa é famosa por assédio moral, assédio sexual? Não, mas o cara construiu um império passando a mão no traseiro das funcionárias, usando o poder dele, gritando, ofendendo as pessoas. Hoje, com a internet, a janela está aberta, está todo mundo escutando essa conversa lá dentro. Você compraria um produto em que você está poluindo o meio ambiente? Quando eu falo poluição, gente, não é fumaça, né? Vai desde mudanças climáticas a produtos que a gente chama de poluentes emergentes, que toda vez que sai um iogurte novo, sai um pão novo, nós estamos comendo aquilo. Qual vai ser a consequência daqui a 50 anos? Quem estiver vivo vai responder por isso. Então, tudo isso agora é questionado na avaliação de uma empresa. Então, o que é ESG resumindo em uma palavra só? É a análise de risco de como você toca o seu negócio, quanto às preocupações de governança ambiental e social. E consequência disso?
manter uma perenidade no negócio e valorizar a marca. Você prefere comprar de uma empresa que ainda chicoteia seus empregados ou que os trata bem e promove inclusão social? Então é da consciência de cada um. É que eu falo, a ética vem antes do ISG. Se a pessoa não tem ética, ISG não vai fazer menor sentido para ela. Os dirigentes de ESG, quando existem, muitas vezes eles são ligados ou à área de RH ou à área econômica da empresa. Isso é correto ou o ESG tem que ser uma diretoria como é uma outra diretoria à parte dentro das empresas, das grandes corporações? Excelente pergunta sua, gostei. É uma oportunidade até de falar isso. É um equívoco. Tá, primeiro de tudo, o ISG é uma diretoria à parte. Qual a função de um head de ISG, um diretor de ISG? Prestar atenção quais são os riscos materiais à empresa. Se é um risco material para a empresa, o porquê que você vai continuar correndo esse risco? Então a função dele é gerenciar todas as áreas e analisar quais são os riscos. Tem um caso clássico de 2 anos passados, que a Budweiser, tá? O maior fabricante de cerveja, um império familiar, há 80 anos vende cerveja, primeira colocada em cerveja nos Estados Unidos. E resolveram fazer uma propaganda usando uma pessoa trans. Hoje ela não sai do 4º, 5º lugar. Roberto, onde é que você quer chegar com isso? Que inclusão social é importante? Sem dúvida, perfeito, não tenho nada contra esse assunto. Mas não vira o risco de saber fazer uma marketing e não entender o seu público maior, o que ele interpreta ou dá a mensagem que você está mandando. Então o cara do ESG, a função dele é analisar todos os movimentos da empresa, prestar atenção no mundo cada vez mais antenado. E em relação, nós falamos de dois dos pés desse tripé, não falamos muito da questão social. Onde a questão social entra no ESG, não sendo apenas a questão, digamos, de passar a mão, de dar cestas no final do ano, cesta de Natal no fim do ano, ou ajudar a criancinha a ler e escrever. Onde que está a grande contribuição social de uma empresa dentro do ESG? O que eu aprendi em analisar uma empresa nos meus 15 anos trabalhando para o segundo maior fundo de investimentos do mundo? O ESG ele é muito focado no legado que ele deixa. Você pode dar cesta básica, o CEO vai plantar árvore, é impressionante, parece discurso de jogador de futebol, com todo respeito, são todos iguais. Agora a pergunta é, quantas das pessoas da sua comunidade, sua volta, foram treinadas para trabalhar na sua empresa? Mas peraí, eu não quero porteiro nem a senhora do cafezinho. Quantos gerentes ou diretores da sua comunidade, à sua volta, foram treinados ou recebem treinamento para evoluir na sua carreira? É isso que se olha. Tanto que agora os relatórios, graças ao movimento do Banco Central Europeu, obriga a dizer, você fatura quanto, empresa, nos seus relatórios de sustentabilidade? 5 bilhões? Quanto é que você investe em treinamentos na questão social das comunidades afetadas do seu entorno? Está todo mundo morrendo de medo. Por quê? Se você for em qualquer RH, ele vai dizer 10 mil reais. Ela fatura 5 bilhões de reais. Então as empresas, por uma questão de governança, começam a ser cobradas pelo mercado financeiro primeiro, pelas seguradoras e, claro, pela sociedade em geral, em dizer como é que você diz que você tem inclusão social se você não está treinando ninguém para ser alçado dentro das lideranças no mundo corporativo. Porque inclusão, até onde eu sei, você é convidado para uma festa. Mas você é chamado para dançar? Se você não é chamado para dançar, não é inclusão. Uma das indústrias que mais cresce hoje, a questão da inteligência artificial, uma das indústrias que mais causa danos ao meio ambiente, né? A gente tem visto aí CEOs dessas empresas dizendo que estão tentando reduzir principalmente a questão de consumo de água, aquecimento e tudo mais. Nessa questão específica, como é que você vê o avanço da ESG nesse setor de tecnologia? Ele é fundamental. Até porque existe um grande equívoco em que agora saiu uma lei do mercado de carbono, crédito de carbono e compensação. Você só consegue reduzir a sua pegada hídrica ou de carbono através de investimentos, aí é onde incomoda o ESG a direção, tá? Dentro de casa. Porque o raciocínio está muito equivocado. Quer dizer que eu posso, na minha fábrica, jogar toda a minha fumaça do mundo na sua residência, na sua família,
mas eu posso porque eu tenho uma floresta que eu tenho no Gabão. Tá errado isso. Então tem que ler direitinho o que diz o Acordo de Paris. Por um tempo determinado, você compensa mantendo uma floresta em pé, que é o que é legal. Agora, você dentro de casa tem que fazer o dever de casa. Qual é? Usar a tecnologia, a inteligência artificial para, durante o seu processo, reduzir a sua pegada de carbono, pegada hídrica e pegada energética em geral. Legal. Roberto, então nesse livro você dá uma introdução sobre esse mundo ESG. Deixa aí um minutinho para você finalizar. Só tenho a agradecer. É uma coisa que eu aprendi nessa vida depois de vários anos fora do Brasil, em países com... Cheguei em vários países destruídos pela guerra, né? Em países que não têm condições de acessar a tecnologia e tudo mais. Eu saí vivo. Tá? Então, hoje, a minha missão nesse seguinte é tentar esclarecer da melhor maneira possível que o ESG chegou, não tem como fugir, agora é uma questão de consciência, bom senso e ética. Se você quer adotar, tudo bem. Se você não quiser adotar, cruze os dedos, tomara que continue no seu império, no seu castelo, mas fique sabendo que o cerco está se apertando. Legal, muito obrigado pela entrevista. Pessoal, se você quer acompanhar o primeiro livro, Entre Drones e Dinossauros, você pode entrar lá no site loja.demasters.com.br. Lá está o primeiro livro e também o segundo livro que está sendo lançado agora, além de outros produtos que você pode encontrar lá. Nós ficamos por aqui e até o próximo encontro. Um abraço, a gente se vê.